E aí, galera, salve! Vamos para mais um momento historiando com o professor Fábio Costa. Quem conhece sempre gosta. Tema de hoje, galera. Vou lançar para vocês independência da América Espanhola, independência das colônias da América Espanhola, enfim. Vou mandar esse tema relacionado aí a período napoleônico, a Revolução Industrial, o crescimento do capitalismo, tanta coisa interessante, a iluminismo, tanta coisa que aconteceu nesse período. Então, haja visto que a independência das colônias da América Espanhola vai pegar então com enfoque no século XIX, a primeira colônia latino-americana independente, Haiti. Por sinal, era uma colônia francesa, mas parte do território, República Dominicana, aí sim, com capital em Santo Domingo, era território espanhol. Então, esse processo de independência das colônias da América Espanhola estão relacionados aos processos das transformações do chamado século XIX, né? Tanta coisa interessante aconteceu aqui e as próprias colônias, com aquele fluxo de pessoas que voltavam com outras ideias, e também a própria realidade latino-americana estava encontrando outra composição com o advento dos Estados Unidos, né? A partir da doutrina Monroe, emenda Platt, doutrina Marham, tinha muita coisa modificando aqui. Agora, essas colônias elas estavam de certa forma amarradas e eu sempre digo qualquer indisposição, qualquer mal-estar político é gerado por um antecedente econômico. Então, um exemplo, o sistema de Porto Único não agradava essas colônias. E o que era o sistema de Porto Único, Fabinho? Eram áreas concentradas em alguns países americanos que pertenciam à Espanha e essas áreas canalizavam toda a saída e entrada de produto. A gente cita aí, por exemplo, dois dos mais importantes portos únicos das colônias espanholas, né? Cartagena na Colômbia, Vera. Eu lembro a vocês, o processo de independência da América Espanhola, na sua grande maioria, foi um processo liderado por elite, né? Então, por exemplo, falando em elite, a gente vai lembrar daquela velha estrutura piramidal da América Espanhola. Chapetones, crioulos, mestiços, nativos e escravos. Né? Ou seja, chapetones e crioulos eram elite, gente. Elite. A diferença era, chapetone era o europeu que tinha vindo de lá, da Espanha, e fazia parte da gestão, dominava, tinha amplos poderes políticos aqui na colônia. O crioulo era o filho daquela união, ou seja, era o filho de um casal de espanhóis, ou seja, da elite espanhola que tinha nascido em solo americano, e por esse simples fato do local onde ele estava quando nasceu, ele detinha menos poder, menos espaço, menos privilégio político. Mas ambos eram elite, por isso que nós sempre batemos na história que o processo de independência na América Espanhola vai ser liderado por elite, tá? No caso aí, a elite crioula, né? Que vai puxar isso. Agora, independente, gente, fala da questão dos Estados Unidos. Eu mandei subir uma aula no meu canal que falava uma vez lá da posição dos Estados Unidos dentro da Santa Aliança, que foi organizada após a queda de Napoleão para acertar a Europa, que estava toda bagunçada. A Inglaterra não apoiou a Santa Aliança, porque para a Inglaterra os processos de independência seriam favoráveis, lucrativos e para os Estados Unidos também. Então, após a libertação dos Estados Unidos da mão da Inglaterra, os Estados Unidos já estava num crescimento econômico muito interessante. Ele viu que quanto mais países pequenos escapassem das mãos de metrópoles poderosas, como no caso era a Espanha, mais clientes frágeis eles, Estados Unidos e a própria Inglaterra teria para explorar. Então, por isso que eles vão acabar, de certa forma, fomentando ações que levem aos processos de independência da América Espanhola. Agora, fato fundamental, Napoleão, independente de qualquer uma coisa que vocês leiam no livro, fato fundamental foi Napoleão. Por que você fala isso, professor? Porque o Napoleão implantou o decreto de Berlim e o bloqueio continental. Quem desrespeitou essa normativa que tinha endereço certo, era para quebrar os cofres ingleses, foi invadido
E a partir daí o Napoleão invade, então a Espanha que desrespeita. Ele destitui, por exemplo, no caso da Espanha, ele destitui Fernando VII e coloca o Zé Bonaparte à frente do comando do governo espanhol. Com essa alternância, os crioulos nas colônias passaram a puxar o poder para eles, então foi uma revolta dentro das colônias protagonizada por elementos da elite que queriam rompimento, e a partir daí nós temos uma onda de independências da América Espanhola, tá? Porque daí vários países vão se tornar, vão buscar a independência a partir do Haiti, República Dominicana, 1804, nós vamos lembrar aqui Argentina 1816, o Uruguai 1828 é uma exceção, tá? Você pega 16 da Argentina, você pega lá o Chile 1817, o Uruguai 1828. O Uruguai não se tornou independente das mãos da Espanha. O Uruguai em 1828 é um exemplo à parte. Ele se tornou independente das mãos do Brasil, das nossas mãos. O Uruguai era província cisplatina, tá bom? Quando se fala em processo de independência, elitistas, por Haiti não foi elitista, tá? Eu sempre gosto de fazer um reparo nessa minha fala. Dos processos de independência das colônias da América Espanhola, a maioria foi por parte de lideranças elitistas, com exceção do Haiti, do México e do Paraguai. Esses 3 casos aqui foram lideranças populares. No caso mais gritante do Haiti, a liderança foi de escravos. Agora, sempre existiram os líderes, né? No próprio Haiti, Toussaint Louverture, Dessalines, você pega o O'Higgins, Miranda, Sucre, mas a gente tem que dar destaque aos 2 principais, ao Simón Bolívar venezuelano, e ao José de la Santíssima Trinidad de San Martín, argentino. Esses são os 2 principais libertadores da América. Eles tinham diferenças muito visíveis em relação aos próximos passos de um país pós-independência. Enquanto nós tínhamos o Bolívar, defensor ardoroso do republicanismo, nós tínhamos San Martín defendendo monarquia constitucional. A gente vai ver que esse bolivarismo aí vai tomar conta da América, e grande parte dos países pós-independência vão optar pela república ao invés de monarquia constitucional. O Brasil, mesmo sendo uma colônia portuguesa, foi um caso à parte. Nós optamos por uma monarquia, né? Mas grande parte optou pela república. E o Bolívar, ele defendia também um ideal que era chamado de panamericanismo. Esse panamericanismo, ele tem uma junção muito próxima com a independência da América Central. Para quem não se lembra, a América Central ela conquista a independência no século XIX com o nome de Repúblicas Reunidas da América Central. Honduras, Costa Rica, Nicarágua, Guatemala e El Salvador. E esses países se constituem independentes, mas como bloco, prevendo uma possível colaboração econômica, uma aliança entre eles. Mas foi justamente por articulações das grandes potências aí entre os Estados Unidos no meio que eles vão se esfacelar e vão seguir caminhos solo, ou seja, não vão fazer essa aproximação acontecer e vão se tornar economias e sistemas políticos instáveis. É daí que nós usamos os termos, às vezes em história ou geografia, das chamadas repúblicas bananeiras, né? O Bolívar tinha uma ideia muito interessante prevista para 1800 e... Os livros variam muito, gente, de 1824 a 1826, tá? Congresso do Panamá, o nome é que importa. Através do Congresso do Panamá, o Simón Bolívar determinava a colaboração entre os pares, entre os países que tinham acabado de conquistar a independência. Era uma espécie de bloco econômico que ele vislumbrava para que juntos, unidos, essas economias frágeis se tornassem um pouco mais sólidas, se apoiassem para não se tornarem presas fáceis das potências, seja europeia, Inglaterra ou americana, Estados Unidos. Mais uma vez, por articulação dessas forças externas, o Congresso do Panamá não se concretizou, e o que nós podemos enxergar após essa tentativa do pan-americanismo foram economias instáveis, governos autoritários, a presença do caudilismo, as crises econômicas, das ditaduras, enfim, de toda essa realidade que permeou os países
latino-americanos pós-independência, ainda no século XIX, né? E depois isso entra no século XX. Eu sempre falo para os meus alunos que uma coisa muito parecida com o panamericanismo do Bolívar aconteceu. Eu moro numa cidadezinha no norte do Paraná, Santo Antônio da Platina, quase divisa com o estado de São Paulo, vizinho da Jacarezinho, da terra da Grazi Massafera. E na região eu me lembro muito bem que nos anos 90 meados as pessoas costumavam lotar o ônibus, tá? Excursão mesmo, para irem a uma cidade a 160 quilômetros daqui chamada Londrina, de hoje aproximadamente 520 mil habitantes, para fazerem compras de itens de mercado, porque o preço era muito diferente, era muito mais baixo em relação aqui. Até que os comerciantes da região, na década de 90, fundaram a ANPES, Associação Norte Paranaense de Estabelecimentos Supermercadistas, para justamente buscar competir, comprar em bloco, ter mais força para lançar os seus produtos em preço final no mercado. Isso fez com que a nossa região, de maneira gradual, fosse reduzindo o número de pessoas que iam a Londrina comprar itens de mercado, mas não por nenhuma repressão, por uma oferta muito próxima daquilo que era dado a eles lá em Londrina. Não existe sim história, mas quem sabe se o Congresso do Panamá tivesse dado certo, isso poderia ter acontecido também, né, gente? Só comentando alguma coisa em relação ao México aqui. O México, quando se torna independente, tá? Busca essa independência a partir de 1810. Eles ambicionavam reformas estruturais, mesmo no caso do México, gente. Interessante que o aluno saiba, no caso de independência mexicana, porque às vezes ela é trabalhada à parte. Os caras queriam, entre outras coisas, a abolição da escravidão, o que não foi cogitado em muita colônia. Exemplo, o Brasil não pensou em falar nisso. Os caras buscavam a igualdade de direito, a extinção, eles falavam, no caso do México, de uma aristocracia fundiária. Então aí, acima de tudo, era reforma agrária mesmo. Quando eu falo de extinção de aristocracia fundiária, eu estou falando gritantemente de reforma agrária. Eles até, a Espanha busca abafar a independência mexicana, manda para lá o Iturbide, o general mexicano. Lá os rebeldes mexicanos conseguem convencer o Iturbide a passar para o lado deles, e o Iturbide valida essa independência do México à frente dos mexicanos, e depois ele é coroado como Agustín I e acaba sendo vitimado por um atentado, né? E o México depois vai adiante nesse seu processo de independência até lançar Plano da Iguala ou Plano Iguala, né? Que entre outras coisas falava mais uma vez aí de reforma agrária, de aliança com a Igreja Católica. Mas a realidade do México a partir daí não seria muito feliz e oscilaria entre a subida ao poder depois do estágio republicano, que já é século XX, de presidentes pró-Estados Unidos. A gente tem um momento muito triste da história do México, que é um momento chamado Porfiriato, né? Porfiriato, exatamente, Porfiriato. Porfiriato antecede a Revolução Mexicana de 1910, né? Dado do Emiliano Zapata, do Pancho Villa, do Carranza, e o Porfírio Dias ficou à frente do México por muito tempo, por décadas aí, fazendo um governo extremamente pró-Estados Unidos. Só a Revolução Mexicana que acabou colocando fim a isso. Mas a realidade dos países latino-americanos pós-onda de independência foi essa: governos instáveis, crises econômicas, analfabetismo político, caudilismo gritante, crises econômicas, ditaduras, restabelecimentos, aquecimentos, novas crises. E um dos principais entraves para que a América Latina possa se construir de forma mais justa, mais eficaz, é justamente os embargos à educação. É um povo que estuda muito pouco. É um povo que se alfabetiza com muita precariedade, e essa instrução deles chega num grau extremamente frágil, a ponto deles, mesmo muitos aprendendo a ler e escrever, continuam mergulhados no estágio do analfabetismo funcional. E aí eles não têm condição de analisar aquilo que lhes é proposto, a ponto de refutar aquilo que não seria bom, e continuam cometendo erros políticos em cima de erros políticos. E isso faz com que os atrasos econômicos, sociais e políticos
continuem se repetindo. Triste realidade de uma América Latina que tem tudo para ser maravilhosa, mas que por enquanto a gente pensa nisso só em forma de torcida. Espero que vocês tenham curtido mais esse momento com o professor Fábio. Espero que tenha sido massa. Até a próxima.